Saudações, eu sou a Renata e hoje venho-vos falar da depressão vista pelo lado espiritual. Primeiro temos que falar dos sintomas da depressão propriamente dita, que são a tristeza profunda, a falta de sono, falta de ânimo para realizar qualquer tipo de tarefa, falta de apetite, as pessoas sentem-se energeticamente fracas, baixíssima produtividade, sentimentos de egoísmo, agressividade, falta de fé em Deus, desesperança e pensamentos suicidas. Estes são os sintomas de uma depressão. Agora, quanto ao diagnóstico dos médicos. Podemos dizer que o médico vai dizer que pode ser uma herança genética, uma frustração ou uma perda. Na visão espiritual, a causa da depressão não está somente no corpo físico, mas também na alma e, sendo assim, caracteriza-se por uma doença do espírito. Então vamos perceber o que acontece no nosso cérebro na parte física vista pelos médicos. Os seres humanos têm momentos de alegria e tristeza todos os dias. Talvez haja dias em que têm mais alegria, outros têm mais tristeza, mas de um modo geral têm os dois. Estas mudanças de humor são normais na vida da humanidade. Mas quando uma pessoa experiencia uma perda significativa, como perder um ente querido, por exemplo, vai fazer com que essa flutuação de alegria e tristeza deixem de estar balanceadas e a pessoa passa a experienciar só o lado da tristeza por um tempo indeterminado, porque ninguém sabe quando é que isto vai acabar. Nesse caso, encontramos um transtorno afetivo, pois esta tristeza, para além de ser por tempo indeterminado, também é bastante intensa. Caracteriza-se por uma depressão mental. O que acontece no nosso cérebro? A depressão causa um defeito nos neurotransmissores responsáveis pela produção de hormônios como a serotonina e endorfina, que são os hormônios que nos dão a sensação de conforto, prazer e bem-estar. Quando existe algum problema nestes neurónios, a pessoa começa a ficar desanimada, triste, sem vontade de fazer nada, fica sem energia, fica deprimida. Os neurotransmissores estão habituados a ser libertados todos os dias, mas a pessoa só experiencia a tristeza e a solidão. Estes neurónios diminuem a libertação. E é aqui que encontramos os tratamentos da depressão, com os antidepressivos, com o objetivo de repor os neurotransmissores e manter um nível elevado dos mesmos. Com isto, a pessoa sente-se mais animada. Isto é o que acontece no nosso cérebro. Agora vamos ver pelo lado da espiritualidade. Quando uma pessoa passa por uma experiência de perda na vida, ela deixa de ter alegria, prazer de viver, a sua vibração baixa e baixa muito, então é fácil para os espíritos obsessores se aproveitarem desta pessoa. Como se não bastasse a tristeza da pessoa por si só, ainda temos os espíritos inferiores que muitas vezes levam a pessoa a pensar em coisas ainda piores do que ela já pensa, como em suicídio, por exemplo. Os espíritos de baixa vibração geralmente deixam a pessoa confusa com a própria individualidade. Os pensamentos ficam em desordem e geram assim ideias contraditórias. As pessoas sentem-se inseguras, com medo e melancólicas. Geralmente só pensam no passado e o que fizeram de mal e poderiam mudar. Fariam diferente. Mas a própria pessoa também se faz de vítima inconscientemente e aproveita o fato de estar mal para chamar a atenção daqueles que ela quer por perto e assim isola-se. A depressão é uma doença física, mental e espiritual. Então, somos um corpo físico que é constituído por matéria e que tem uma mente e ainda um corpo energético também. E quando se trata de uma depressão, devemos pensar nos três componentes e não só numa sensação física. Então podemos concluir que uma grande perda na vida de uma pessoa pode desfazer uma vida,
se a pessoa não for suficientemente forte em enfrentar a realidade. E podemos dizer que uma depressão surge dos espíritos obsessores que rodeiam a pessoa na hora em que se dá a perda e a vibração baixa e todo o processo desenrola a partir daí. Se já tiveste uma depressão ou estás no processo depressivo, deixa o teu comentário. Diz como foi a tua depressão ou a tua experiência. Se gostas de conteúdos como estes, compartilha e inscreve-te no canal para não perderes nada. Então vamos lá. Como tratar uma depressão? Vamos passo a passo. Vamos primeiro ao corpo físico. A primeira coisa é ir ao médico ou um psicólogo e tomar a medicação indicada para cada caso. Estamos a falar dos antidepressivos. Desta forma vamos fazer com que o corpo físico, não é o nosso corpo físico, se sinta muito melhor. Para a mente, é enfrentar o problema de frente e deixar-se de vitimização e pensar que realmente queremos resolver o problema. Começamos a pensar como vamos resolver o problema e nos esforçamos para resolver esta situação. Não precisamos de impor metas que não consigamos cumprir, coisas pequenas, passo a passo, uma coisa de cada vez. Eu sei que para as pessoas com depressão é difícil terem vontade de fazer alguma coisa, mas começamos por sentir o agora. De manhã, sentir como está o corpo, como vamos pôr um pé primeiro, depois o outro, quantos passos vamos dar até a cozinha para tomar o pequeno almoço, quando fomos tomar banho, a água, sair o cheiro do gel de banho, sentir a roupa no corpo, sentir o agora. O agora, estar no agora, não no passado. E começar a apreciar as coisas pequenas. Queimar a essência e apreciar o cheiro, sentir o agora, mais uma vez. Deixar de lado o passado e começar a mudar o nosso presente. Deixamos de viver no passado e passamos a sentir o agora. Fazer exercício físico ajuda imenso, mas começamos por pequenas coisas como o passo a passo. Por exemplo, ir até à janela e apanhar sol, depois ir até lá fora, depois, daí a mais algum tempo, ir dar um passeio lá fora e vamos começando a mudar o nosso dia-a-dia, com pequenos passos de cada vez. Agora vamos falar do corpo energético. Fazer a meditação, por exemplo, é uma coisa excelente e podemos começar por meditações guiadas de 5 minutos e até podemos fazer na cama, portanto não custa nada. Podemos começar, por exemplo, por uma meditação que seja focada na respiração e depois começamos a fazer uma meditação de mais tempo para nos conectarmos a nós próprios e depois vamos aumentando o tempo de meditação. A meditação é uma ferramenta ótima para mudarmos a nossa vibração, para além de nos conectarmos com nós próprios e para colocarmos os nossos pensamentos em ordem. E podemos fazer meditação deitados, que é ótimo. Não há desculpa para não fazer. Para o corpo energético, também são aconselhados banhos de ervas. Mas antes de fazer os banhos de ervas, temos de ter algumas coisinhas em atenção. Se somos alérgicos a alguns ingredientes. E a segunda coisa, e a mais importante, os banhos funcionam conforme a fé que depositamos neles e também só funcionam para a parte espiritual. Por isso, tem fé e sente o teu corpo energético a ficar limpo. Então vamos lá. O que eu vou deixar aqui hoje é um banho para a tristeza. Pode ser feito sempre que te sintas triste e não só para a depressão. Ingredientes: 3 flores de anis, 3 paus de canela e 2 litros de água. Fervemos as flores do anis e a canela na água durante 3 minutos e coamos a água para retirarmos o anis e o pau de canela e reservamos no recipiente. Depois do banho normal, tomamos banho normal e depois enxaguamos-nos e pomos esta água fervida a uma temperatura agradável, não é? Da cabeça para baixo. Na cabeça não pomos nada. E depois enxaguamos-nos levemente. Após este banho não devemos vestir roupas castanhas, pretas ou vermelhas. Devemos vestir cores alegres e suaves. Quando fazemos o nosso banho, quando fizeres o teu banho, deixa nos comentários como te sentiste, como é que sentiste esta coisa, não é? Do banho energético.
Ainda para o corpo energético, também existem as terapias energéticas, como aquela que eu faço, mãos de luz. Elas ajudam a energizar o corpo. Na terapia, na terapia mãos de luz, podemos fazer um diagnóstico mais profundo, porque podemos dizer quais as emoções que podemos melhorar, energizar o corpo e, se necessário, os chakras. E ainda podemos cortar ligações energéticas que te estão a puxar para baixo, para a depressão. Se tiver espíritos obsessores ainda ligados a ti, eles poderão ser retirados do campo áurico. Com a terapia Mãos de Luz, fazemos uma limpeza energética completa. Espero que tenhas gostado, deixa o teu like, compartilha e inscreve-te no canal para não perderes nada. Gratidão e até breve!